Olá, eu sou a Olivete, idealizadora do CONAV. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional sobre Violência Infantil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram para participar deste projeto tão nobre, tão importante, em prol de um objetivo em comum: a luta contra qualquer tipo de violência contra as crianças. Este evento foi idealizado devido à recorrência e demanda que recebemos no consultório de pessoas que sofreram abuso, que sofreram violência na infância e não contam para ninguém, por vários motivos. Dentre eles, a vergonha, a culpa pelo ocorrido, a chantagem feita por parte do agressor, que faz com que a vítima se cale, é o que vejo no consultório. São pessoas adultas de várias faixas etárias, 30, 40, 50 anos ou mais, de várias classes sociais. Muitas pessoas pensam que só acontece isso com pobre. Não, gente. Acontece com todas as classes sociais. E mais, independe do grau de escolaridade. Os que chegam no consultório dizendo ter sofrido violência na infância e nunca falaram para ninguém, passam quase uma vida sofrendo, carregando esta vergonha, esta culpa. Pois sabemos que de todas as crianças que passaram, que sofreram violência na infância, o que chega ao consultório procurando ajuda é apenas uma parte, uma fração. E a parte que não chega a procurar ajuda? Então, ao me deparar com este cenário, fui procurar mais informações sobre o assunto. Como ajudar essas pessoas. E principalmente informações sobre o abuso sexual infantil, que infelizmente é o mais recorrente. É o que se apresenta em maior número. E não que os outros não sejam importantes. Claro que são. Qualquer violência contra a criança é um absurdo. Então, percebi a carência de informações a respeito. E por este motivo foi idealizado este momento, para debatermos a respeito da violência infantil de uma forma mais clara, mais aberta, mais informadora. Pois muito bem, a partir de agora eu quero partilhar com vocês um breve relato de alguém que passou por todos os tipos de violência, na infância e adolescência. É uma história real, é verdadeira. É a minha história. Aconteceu comigo. E eu quero dividir com vocês, para que vocês analisem e que percebam que, de acordo com as estatísticas, a maior parte da violência contra crianças ocorre em casa, no lugar que elas deveriam se sentir seguras, amadas, protegidas. Eu fui uma criança feliz há tanto tempo que nem lembro mais. Os meus sentimentos, a minha emoção, tudo foi reprimido. Desde a primeira infância, eu não me lembro em nenhum momento em ter o controle de alguma brincadeira na minha infância, de estar no controle de alguma brincadeira. Mesmo assim, eu acredito que, mesmo tendo uma vida simples, a felicidade já me acompanhava, como acredito que acompanha a maioria das crianças, ou todas as crianças. Me recordo de momentos felizes na escola, por exemplo, pois eram momentos que eu estava longe do meu agressor. Eu me sentia segura, eu conseguia me divertir um pouco, eu conseguia ser um pouquinho criança, um pouco feliz, quando eu estava na escola.
Ajuda emocional para fortalecimento da capacidade de interação social, palavras positivas de afeto e superação, eu nunca tive. Eu nunca ouvi frases do tipo: eu amo tanto você, você é tão importante para mim, você é minha vida, você é minha razão de viver. Que Deus te abençoe sempre, que você seja muito feliz. Eu estarei sempre ao seu lado e você pode contar sempre comigo. Não, eu nunca tive o prazer nem a alegria de ouvir nada disso, muito menos de receber um abraço ou um gesto de carinho. Nunca. Infeliz aquele momento em que eu sentei ao lado dele para pedir um pedaço de papel e uma caneta para rabiscar, para desenhar, pois vi que ele estava com um pedaço de papel e uma caneta. Eu apenas queria brincar, apenas brincar. Mas foi naquele momento que tudo começou. Eu tinha entre 13 e 4 anos, eu só queria brincar. E ele me deixou sentar ao seu lado, me deu um pedaço de papel e uma caneta. E eu comecei a rabiscar, a desenhar. E ele começou a passar a mão em mim. Eu não entendi nada. Por que ele começou a passar a mão em mim, nas minhas partes genitais? E ele disse: não conte para ninguém. Na minha mentalidade de criança, eu entendi que não deveria contar para ninguém. Afinal, ele representava uma figura de autoridade e proteção na minha vida. Só que não, proteção não, apenas autoridade. O papel da autoridade ele sabia muito bem como exercer. Eu não sabia que a partir daquele momento a minha vida se tornaria insuportável. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu era apenas uma criança. Eu era apenas uma criança. E aquela situação continuou a ocorrer. Todas as vezes que ele estava sozinho, sem outras pessoas por perto, tudo se repetia. Era muito desconfortável. Mas eu não sabia ao certo o que estava acontecendo. Por que ele fazia aquilo comigo? Os anos foram passando e nada mudou. E nesta história, eu era a mais nova de 3 irmãs que tenho. E a mais velha já estava com 18 anos, arrumou um namorado. E nesta época, eu já tinha 8 anos, mais ou menos, já estava um pouquinho mais ligada, mais esperta do que acontecia. E eu percebi que quando a minha irmã mais velha estava com o namorado dela, ele ficava extremamente zangado. E eu não entendia exatamente por que ele ficava tão bravo. Eu não conseguia associar mentalmente as coisas que ocorriam comigo com a situação toda, com as cenas que eu via de longe. Cenas dele colocando, por exemplo, uma faca no peito e falando coisas para esta minha irmã mais velha. E ele colocava a faca no peito e fazia com que ela também segurasse esta faca contra o peito dele. E eu vendo de longe, achava estranho, mas não podia me aproximar para ver o que estava acontecendo. Se eu fizesse isso, apanhava até sangrar, com certeza. E eu não estava entendendo a gravidade daquela situação ainda. Eu sabia que o que ele fazia comigo era errado, mas não imaginava que ele fizesse com as minhas irmãs também. Nós vivíamos em um sítio, não tínhamos acesso a informações e ele fazia questão de continuar assim. Mas ele gostava de escutar a voz do Brasil, aquele momento de noticiário que ocorre às 19 horas via rádio, sabe?
E ele não deixava ninguém ficar perto escutando, era só ele que podia escutar. E era sagrado todos os dias. Mas era uma casa de madeira e dava para escutar do lado de fora. E o que eu fazia? Ficava escondida escutando. E aí, minha gente, conhecimento quebra barreiras, não é mesmo? Traz luz na vida das pessoas, não é mesmo? Eu comecei a escutar a voz do Brasil escondida do lado de fora da casa. E de vez em quando passava notícias de abuso, de coisas que acontecia e o que acontecia com essas pessoas. Então, eu entendi exatamente a gravidade do que ele fazia comigo. Por que ele não me deixava escutar? Por que ele não deixava ninguém? Mas mesmo sabendo do que era errado, tudo aquilo, eu não consegui contar para ninguém. Afinal, eu pensava que era só comigo e eu não tinha com quem contar. Não sabia como e ele fazia muita chantagem. Se passou alguns meses e esta minha irmã mais velha fugiu de casa, foi morar com aquele tal namorado que ela havia arrumado, lembra? Eu me lembro que na manhã seguinte, quando acordamos e ele se deu por conta do que havia acontecido, que ela havia fugido de casa, ele ficou muito transtornado, enfurecido. Ele se aproximou de uma das minhas irmãs mais velhas com um facão na mão, dizendo algo do tipo: você sabia que ela ia fugir de casa? Me fale o que você sabia, ou vou bater agora em você até você falar tudo o que você sabe. E nesta hora, esta minha irmã mais velha se virou olhando fixamente e disse: então venha se você for homem. E neste momento, ele se virou e saiu, como um ratinho fugindo da ratoeira. Hoje, analisando aquela situação, eu sei exatamente o que ocorreu. Naquele momento, ele perdeu o controle da situação. Ele perdeu o controle da situação. Alguém saiu daquele antro de sujeira, de mentira, de chantagem emocional. E isso o deixou furioso, pois a partir daquele momento tudo poderia vir à tona, mas não veio. O tempo foi passando e as coisas só pioravam. Na sequência, a minha segunda irmã mais velha saiu de casa também para trabalhar em um emprego arranjado em uma casa de família. Arranjado pela minha irmã mais velha, que tinha fugido com aquele namorado, com aquela pessoa, que já não estava mais com aquela pessoa. Aquela pessoa foi apenas uma rota de fuga para que ela se libertasse do inferno que ela vivia também. Então, éramos apenas em duas agora em casa. Eu mais ou menos com 10 anos, a minha irmã mais velha com 12 ou 13 anos. E tudo só piorava. Ele fazia questão de manipular a todos para conseguir ficar sozinho comigo ou com a minha irmã mais velha. Quando eu digo manipular a todos, eu falo dos meus irmãos também, pois nós éramos em 11, 4 mulheres e 7 homens. A minha mãe, acredito que sabia tudo desde o princípio e nada fez. Aliás, ela não gostava que eu me aproximasse dela. Ela me xingava e mandava ir trabalhar, sempre foi assim. Me lembro de uma situação que eu deveria ter mais ou menos 6 anos de idade e eu estava passando muito mal. Estava com vontade de vomitar, estava com dor de cabeça, sentindo tontura. E eu me aproximei dela e falei que não estava bem. Como eu precisava naquele momento de um colo, de alguém que olhasse por mim. E sabe o que ela fez? Ela disse: deixa de frescura, pega a enxada e vai para a roça trabalhar. E o que eu fiz? Fui ao encontro do meu agressor, que estava à minha espera. Não tivemos infância, não tivemos brinquedo, morávamos em um sítio,
Trabalhávamos na roça, prato cheio para ele conseguir o que queria. Sempre dava um jeito de ficar sozinho, ou comigo ou com a minha irmã mais velha. Agora éramos só duas. Era um verdadeiro inferno. A esta altura, eu sabia exatamente o que ele fazia comigo. Tinha nojo dele, eu odiava ele. Mas eu não tinha quem contar, a quem pedir ajuda, a quem falar o que estava acontecendo. Como pedir ajuda? E nem passava pela minha cabeça. Com quem eu podia contar, para quem eu podia contar. Desde o princípio, era um segredo entre nós, lembra? Não conte para ninguém, não precisa. E eu não contei. E conforme o tempo foi passando, a chantagem, as ameaças só aumentavam. E de vez em quando, ele ainda comprava alguma coisa, tipo pó de passar no rosto, sabonete, toalha. E ele usava de todas as estratégias para manter o silêncio. E sempre falando coisas do tipo: você não deve contar para ninguém. Ninguém precisa saber. Quem conta essas coisas para outras pessoas são pessoas fracas. Você não é fraca. Se um dia você se casar, não conte ao seu esposo, não conte ao seu marido. E eu sofri calada por anos e anos e anos. A quem poderia recorrer? As pessoas que deveriam me amar e me proteger faziam isso comigo. Como eu poderia confiar em alguém? A minha mãe poderia intervir, fazer algo, mas nunca fez nada. Ao contrário, ela fazia questão de me entregar para ele. Pois quando ele não conseguia alguma coisa, quando algo saía em desacordo, ele não conseguia nem a mim, nem a minha irmã, ele chegava em casa extremamente zangado, bravo com ela também. Então, para ela era mais cômodo simplesmente deixar acontecer, fazer de conta que não sabia de nada. E foi isso que ela fez. Ele colocou em mim algemas psicológicas que por muitos anos eu levei essas algemas, me sentindo solitária, sozinha, insegura, com medo. Pensei muitas vezes em suicídio. Tinha muitas embalagens de veneno de plantio e eu pegava às vezes e chegava a pensar em tomar. Todo aquele sofrimento, aquela angústia acabaria naquele momento. Bastava eu tomar uma boa quantidade daquele veneno. Tudo acabaria. Mas não, eu não tomei. Porque eu tinha esperança que, a qualquer momento, eu iria conseguir me libertar daquela casa, daquele lugar. Enquanto isso, ele continuava a me violentar sexualmente, fisicamente, psicologicamente, pois nada, absolutamente nada deveria ocorrer em desacordo com o planejado por ele. Se acontecesse, ele batia com vara de vime, aquele material usado para fazer cestas, que é bem maleável, bem flexível, não quebra. Ele batia com isso até escorrer sangue. E minha mãe o que fazia? Ia preparar uma salmoura para passar nos machucados para não infeccionar. Ela nunca interviu sequer com uma palavra para nos defender. Nunca. Aliás, depois que saí de casa, com apenas 14 anos, ela nunca fez uma ligação para saber como eu estava. Assim como nunca fez também pelas minhas irmãs. Mas que diferença isso faria? Pela omissão e negligência da parte dela, nunca foi criado, nunca foi formado laços afetivos entre nós. Então não faz falta nenhuma. Há pouco tempo, depois de estudar sobre o assunto, resolvi confrontá-la. Como vemos quando estudamos mais a fundo, há a questão de abusos intrafamiliar
que vai passando aí de geração para geração. E vemos muito isso em consultório. E eu tive uma inquietação, uma curiosidade a respeito da infância dela, de tudo que eu passei. Aí resolvi confrontá-la. Eu queria saber o que aconteceu com ela também, o que aconteceu com as minhas irmãs. Eu fiquei, de certa forma, curiosa em saber mais. Se por acaso havia ocorrido violência com ela também na infância. E por que ela deixou simplesmente acontecer isso conosco? Mas não aconteceu nada com ela. Ela falou com orgulho do pai dela, do avô dela. Nunca ninguém encostou um dedo nela. Ela nunca sofreu abuso por pessoa nenhuma. Mas deixou tudo isso acontecer conosco. E claro, tenho gravado essas conversas também. E sinceramente, por mais terapeutizada que eu seja, me faz mal olhar para ela, escutar a voz dela, com aquela cara de coitada hoje em dia, tentando formar algum laço afetivo que ela nunca criou, nunca construiu. Mas o presente sou eu quem faço. E não tenho obrigação nenhuma com ela. É tão abusadora quanto ele, ou até mais. Mas fé e esperança sempre estiveram ao meu lado. Não entendi ao certo como tudo aconteceu, de repente vi minha infância roubada. Durante anos vivi literalmente um verdadeiro mar de pregos, mas nem tudo está perdido. Enfim, chegou a minha vez. O meu momento de libertação, de me libertar daquele demônio que tornou a minha vida por muitos anos um verdadeiro inferno. Era o meu momento. Eu consegui. Minhas duas irmãs mais velhas, que não estavam mais em casa, conseguiram um emprego para mim e para minha outra irmã mais velha que ainda estava em casa. Aí então, era a nossa vez. E sem questionar absolutamente nada, ele nos deixou partir. Não poderia questionar, não poderia contrariar alguém que já não estava mais sob o controle dele. Era muito arriscado, era muito perigoso. Ela poderia contar a alguém? O segredo acabaria? E lá fui eu, sem saber o que encontraria pela frente. Não importava. Eu não tinha medo de nada. Eu tinha medo apenas de continuar ali, no mesmo teto do meu agressor. Mas Deus existe. A partir daquele momento, a minha vida se transformou. Encontrei muitas pessoas especiais que me ajudaram a ver a vida com outro olhar, com outra perspectiva, e me mostraram que amor, carinho, afeto, respeito existem em uma família. Eu consegui me libertar fisicamente do meu agressor, mas as algemas psicológicas continuaram em mim. Tive medo de enfrentá-lo novamente. Tive medo daquela vida, medo da família, vergonha de contar o que aconteceu para alguém. Eu me sentia suja, feia e muito culpada por tudo o que aconteceu. Como eu não poderia ter culpa? Afinal, eu fiz um combinado com ele quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, de manter o segredo, de não contar para ninguém. Ele era muito cuidadoso, estratégico em suas ações. Mas a partir dos meus 8 ou 9 anos, todas as vezes que acontecia o abuso, era uma chantagem diferente. Não era mais somente não conte para ninguém. Era coisas do tipo, se você contar a alguém, todos vão saber o que você fez. Isso é feio. Ninguém pode saber. Somente pessoas fracas que contam e você não é fraca. Se você contar a alguém, papai se mata. Você quer que o seu papai morra?
E em paralelo com tudo isso, vinha o abuso psicológico, físico, ele batia até escorrer sangue, tinha o respeitar pai e mãe. Às vezes, eu ia para a igreja no domingo, sem a permissão dele. E aí ele ficava furioso, e a primeira coisa, na primeira oportunidade de ficar sozinho com ele, que ele tinha de ficar sozinho comigo, a primeira coisa que ele fazia era me bater. Bater para descontar toda aquela fúria de pensar que eu fui sozinha em um lugar e que eu não estava perto dele, sob o olhar dele. Eu poderia ter olhado para um menino e ele não estava no controle disso. Não estava no controle. E ele batia. E assim continuou. Como eu poderia me libertar mentalmente se eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar com alguém sobre tudo o que havia acontecido? A primeira pessoa com quem eu pude contar em relação à proteção, respeito e a começar a ver a família numa perspectiva saudável foi a casa de um casal que me acolheu na minha saída de casa. Eu tinha exatos 14 anos. Depois de 4 anos, esta mesma pessoa me indicou para trabalhar com uma amiga dela que tinha acabado de dar à luz para uma linda menininha. E foi a mãe desta bebezinha recém-nascida que percebeu que, talvez pelo meu comportamento, havia algo diferente, havia algo errado comigo. Eu tinha muita, mas muita vontade de chorar à toa, sem motivos aparentes. Um dia, ela simplesmente olhou para mim e me perguntou fixamente: "O seu pai abusou de você, não foi?" E eu respondi sim, em prantos. Naquele momento, eu acho que eu chorei por tudo que eu não tinha chorado durante toda a minha vida. Durante todo aquele inferno de abuso. Eu tinha exatos 18 anos naquele momento, quando, enfim, por uma pergunta, eu consegui falar para alguém. E ela fez algumas perguntas para entender um pouco mais do contexto, da situação, e a partir daquele momento, ela começou a conversar muito comigo, de modo que eu pudesse perceber que eu havia me libertado e que eu era uma pessoa boa e eu não precisava carregar aquela culpa. Eu não tinha culpa de nada. E a partir daquele momento me acolheu como se fosse sua filha. Foi minha irmã, minha mãe, minha confidente. Aqueles sentimentos começaram a ficar mais fracos, adormecidos no fundo do baú, recalcados. Eu sabia que eu queria mudar a minha vida e eu deveria retomar os meus sonhos abandonados na infância. E eu tinha um sonho: ser professora, me casar e ter 2 filhos. Meu primeiro passo foi voltar a estudar. Sim, não foi fácil depois de tanto tempo. Ainda hoje sei que perdi muitas coisas, mas não perdi a coragem de lutar sempre. Morei até os 25 anos com a mãe daquela bebezinha, que hoje já está uma moça com 21 anos. Nesse tempo, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Ela sempre me apoiou, me fortaleceu para o meu crescimento pessoal e profissional. Aos 24 anos, durante a minha primeira graduação, eu conheci meu esposo, com quem formei uma linda família, saudável, e hoje temos 2 filhos, os mais lindos, amados e respeitados da minha vida, o Arthur e a Sofia. No decorrer da minha jornada, encontrei pessoas que foram importantíssimas para a minha transformação. Pessoas que me apoiaram, que me incentivaram,
incentivaram os meus sonhos, os meus projetos. Sofri preconceito, sim, e muito, mas nunca me abalou. Eu sempre tive força para superar e acreditar em algo melhor em qualquer situação. Inclusive na minha infância, inúmeras foram as vezes que pensei em tirar a própria vida. Ainda criança, entre 7 e 10 anos, eu olhava para aqueles galõezinhos de plástico de veneno de plantio e pensava em tomar. Tudo acabaria, o meu sofrimento acabaria. Mas eu acreditava que aquilo iria acabar e eu seria livre de outra forma, e de certa forma isso aconteceu. A minha transformação pessoal e profissional continuava. Eu continuei a estudar, continuei procurando conhecimento, conhecendo pessoas, vivendo novas experiências, e contudo veio um entendimento do mundo de uma forma mais clara. E quando pensei que estava totalmente fortalecida em todos os aspectos, me sentindo a super mulher, era um momento de realizar outro sonho, outro projeto. Era o início da concretização de mais um sonho, de mais um desejo, o de ser mãe. Aí vem a gestação do meu primeiro filho. Eu tinha exatos 32 anos, me sentindo muito bem, preparada para aquele momento que eu tanto sonhei, que eu tanto desejei. Estava me sentindo vitoriosa e muito feliz por ter conseguido chegar até ali. Poxa, depois de tanto sofrimento, de tanta luta, eu estava enfim formando a minha família, com muito amor, com muito respeito e muita dedicação. Mas algo aconteceu. Eu tive que enfrentar o meu abusador nos primeiros dias da minha gestação. Essa situação desencadeou todos aqueles sentimentos que a priori estavam adormecidos, recalcados. Tudo mudou novamente. As emoções, as lembranças horríveis do passado. O contato foi por telefone. Mas quando você sofre durante anos e anos a fio e de repente você precisa falar com esta pessoa que te fez tanto mal, não é fácil. Foi um dos piores momentos da minha vida, mais difíceis. Depois que eu havia, entre aspas, me libertado. Mas foi necessário. Foi apenas uma ligação que fiz para ele. E claro, eu gravei esta ligação. E a esta altura, eu não era mais aquela menina ingênua, tapada, que cairia nas chantagens que ele fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Ah, já que não tinha outra opção, eu tinha que enfrentar. E foi a minha vez de mostrar que não caberia chantagem naquele momento. Que eu tinha conhecimento e não importava o que ele falasse, nada iria me comover. Nesta ligação, usei todos os argumentos possíveis para tentar fazer com que ele admitisse todos os abusos. Mas não, em momento algum ele admitiu. Ele mudava de assunto, fazia chantagem do tipo: olha, eu estou doente, me deixe viver este resto de vida em paz. Se você não tem dó de mim, tenha dó da sua mãe. Era a chantagem que ele podia fazer por telefone. Ele tentou. E sinceramente, a esta altura da vida, chantagem comigo não rolava mais. Eu já estava a finalizar a minha segunda graduação em Direito. Já tinha pós-graduação e muita gana de fazer com que ele pagasse de alguma forma pelo que ele havia feito comigo. Ele, coitado, se achava esperto o suficiente para tentar me chantagear ainda. Tentou muito. Mas era o meu momento de colocar as cartas na mesa.
E nesta conversa, falei que eu tinha conhecimento e condições de reunir provas para condená-lo, para que ele pagasse por seus crimes. E a covardia foi tanta que após 2 dias da minha ligação, ele se suicidou. Gente, eu tinha minha casa, estudo, estava casada com uma pessoa excepcional, que me entende, que me apoia, estava tudo bem comigo. Nada poderia me abalar novamente. Afinal, eu estava bem em todos os aspectos, inclusive emocional. Só que não. Eu estava nos primeiros dias de gestação e tive que enfrentá-lo. Os sentimentos, emoções do passado estavam à flor da pele novamente. E com a morte dele, não dei conta de todos aqueles sentimentos e pensamentos. Poxa, era o meu momento de ser feliz. Eu estava realizando um sonho. Por que eu tinha que reviver tudo aquilo novamente? Porque psicologicamente eu não havia me libertado daquele sofrimento. Eu levava culpa comigo. Eu imaginava que ele havia se suicidado lá e encarnado no meu ventre e eu estava carregando aquilo. Foram momentos horríveis. Eu tive enjoos e vomitei por 4 meses. E o tempo todo passava-se pensamentos negativos de aborto. Por que aquilo comigo novamente? Eu não poderia ter aquele bebê. Passou-se os 4 meses, a barriga começou a crescer, o bebê começou a chutar, a mexer, e eu não curtia, eu não estava feliz. O meu sonho havia se tornado um enorme pesadelo. E agora? O que fazer? Pois muito bem. Procurei ajuda profissional. Eu não dava mais conta daquilo sozinha. Então eu escutava um programa de rádio há algum tempo que era conduzido, era ministrado por uma psicóloga que realizava uma escuta diferenciada sobre o assunto, sobre o abuso sexual. Ela, inclusive, está comigo neste projeto, Maria Rafati. Me ajudou a sair das trevas, Maria. Me mostrou que eu era luz e que havia luz dentro do meu ventre. E, enfim, eu curti os meus últimos meses de gestação, do meu sonho, do meu projeto. Do meu projeto que hoje está um mocinho com 7 anos de idade. E tenho mais uma com 5 anos. Que são os mais lindos, os mais amados, respeitados, os mais amados do meu mundo. Cuidados, protegidos, e eu não me canso de falar isso para eles. Eu passei por todos os abusos psicológicos, físico, sexual, exploração, trabalho infantil, mas eu consegui vencer os traumas, os bloqueios. Sou uma vencedora e eu sei que eu sou, mas não teria conseguido isso sozinha. Encarei meu fantasma de frente, cansei de fugir. Eu enfrentei, tive que reviver o sofrimento e a dor, mas para melhorar, para realmente se libertar é algo necessário. Agora eu sou livre, tenho uma família linda e sou muito feliz. E muito grata pela maioria das pessoas que passaram pela minha vida. Por algum motivo que ainda não descobri, eu sempre estudei e busquei uma autorrealização. Eu queria entender mais tudo que eu vivi e como ajudar os outros. Quando comecei a atender com hipnose clínica, algo me chocou. O que mais chega no consultório são casos de violência infantil, abuso sexual na infância, que ocorreram lá na infância e a pessoa leva para a vida
o sentimento de vergonha e principalmente de culpa. E a revelação tardia, assim como aconteceu comigo. Fui procurar ajuda profissional com 30 anos. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, ao falar brevemente o que aconteceu comigo, pois não é possível falar tudo o que aconteceu por 14 anos em apenas uma hora, é que se você passou por isso, ou está passando, não tenha vergonha, nem se sinta culpado. Quem tem que sentir culpa e vergonha é o agressor, é quem fez ou está fazendo isso com você. E procure ajuda de um profissional. Você pode mudar a sua qualidade de vida. Não importa o que fizeram contigo. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram contigo a partir de agora. O que passou fica no passado. O que importa é o presente, é o aqui e agora. E o aqui e agora é você quem faz. Então, meu povo, esse congresso surge como um grito para quebrar este ciclo de abuso, para ajudar quem sofre calado, as crianças que não têm voz, que não têm defesa. O abuso infantil é silencioso, é um tabu, não se fala abertamente sobre o assunto. Para este momento, reunimos especialistas de várias áreas para orientar o que fazer e como fazer em casos de alerta de abuso infantil. Que seja um momento de muita informação, de muito aprendizado, para que possamos mudar esta realidade onde 52% dos abusos ocorrem dentro de casa com crianças de 0 a 5 anos. Vou deixar aqui 3 dicas que eu gostaria de ter tido, de ter recebido quando fui vítima. Primeiro, denuncie. Fale para todos, o agressor não deve ficar impune nunca. A Lei número 12.650 altera as regras sobre a prescrição do crime de pedofilia e também o estupro e o atentado violento ao pudor, praticados contra crianças e adolescentes. Agora, a contagem de tempo para a prescrição só vai começar na data em que a vítima fizer 18 anos, caso o Ministério Público não tenha antes aberto ação penal contra o agressor. Até então, a prescrição era calculada a partir da prática do crime. A prescrição é a perda do direito de ação pelo decurso do tempo. Desse modo, quando ocorre a prescrição, o agressor não pode mais ser processado nem punido pelo crime que cometeu. O prazo varia conforme tamanho da pena e pode chegar até 20 anos. Por exemplo, em caso de estupro de uma pessoa com menos de 18 anos. O projeto proposto da CPI da pedofilia, iniciada em março de 2018, ficou conhecido como Lei Joana Maranhão, em homenagem à nadadora que denunciou os abusos a que foi submetida durante a infância por um treinador. Segundo, procure ajuda especializada. Os danos causados vão muito além do físico. São psicológicos e permanentes até serem tratados. A ajuda especializada ajuda a superar o trauma. Quando não procuramos ajuda, ficamos fragilizados. Isso leva a pensamentos negativos, a depressão. A depressão é um dos motivos de suicídio. Sua vida vale muito mais. Ajude a você e ajude os outros. Terceiro, fique atento sempre. O agressor se esconde entre nós.
muitas vezes disfarçado e vivendo embaixo do nosso nariz. Desconfie, investigue, fique atento, atenta aos sinais da vítima. Hoje, a denúncia não precisa ser feita com o consentimento da vítima. Você tem o dever de evitar que outras crianças se tornem vítima. Se cada pessoa neste congresso puder ajudar uma vítima ou evitar que a violência ocorra, já terá valido a pena. Se eu conseguir, estou aqui para contar o que aconteceu comigo e ajudar outras pessoas, você também pode. Lute sempre e conte sempre comigo. Agradeço a Deus pela oportunidade de ajudar o próximo, como agradeço a todos aqueles que me ajudaram. E neste momento em especial, eu agradeço a todos os palestrantes que doaram seu tempo em prol desta causa comigo. Deixo aqui meu sincero muito obrigado. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao CONAV. Vamos salvar a infância das nossas crianças. Vamos dar um basta à violência infantil.